Graça e paz a todos os irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Hoje é a nossa aula de número 6, onde nós estaremos refletindo sobre Cristo, o cabeça da igreja. Nós temos estudado ainda aí os versículos do capítulo 1, que trazem informações sobre a obra e a pessoa de Jesus, quem ele é, o que ele fez por nós. E temos estudado já várias coisas a respeito da doutrina de Cristo, né? Vários atributos do Senhor, várias bênçãos, né? Que nós alcançamos junto com Ele, por meio da nossa fé no Senhor Jesus. Hoje, o nosso texto base está no versículo 18 do capítulo 1 de Colossenses. Conforme o texto projetado em tela, nós já temos estudado a partir do versículo 13, onde a Bíblia nos diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse foi o texto da nossa aula anterior, onde nós vimos que Cristo é o início, o meio e o fim de todas as coisas. E aí o versículo 18 começa dizendo que ele é o cabeça do corpo, e este corpo é a igreja. Então Jesus é o cabeça da igreja. Nós vamos estar refletindo hoje sobre essa doutrina, sobre este ensinamento, já que essa parte do capítulo 1 de Colossenses, desde o versículo 13 até mais ou menos o final de todo o capítulo 1, vai tratar de uma série de atributos de Jesus, da doutrina sobre a sua pessoa e sua obra. Então hoje nós vamos refletir sobre o que significa ele ser o cabeça da igreja. Essa expressão ela é muito usada na Bíblia e aparece em várias outras referências bíblicas. A palavra grega kephalé tem essa ideia de cabeça do ponto de vista da parte física do corpo, mas também de forma metafórica é usada para indicar autoridade, senhorio, um poder supremo, uma ideia de chefe, né? Conforme nós podemos ver em alguns contextos, como por exemplo no Evangelho de Mateus capítulo 14, nós temos a narrativa de que a cabeça de João Batista foi pedida, né, por Herodias, e ela então, né, recorre a Herodes para pedir a cabeça de João Batista. Então ela diz: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista, perdão. Então, essa é a palavra que é usada lá, kephalé, falando da cabeça, parte física. Em Efésios 1:22, essa doutrina de ser Cristo o cabeça da igreja é repetida. Então, no texto lá, no versículo 22, diz que Deus conduziu todas as coisas e convergiu todas as coisas para Jesus, para que ele seja o cabeça sobre todas elas, né? E assim o deu à igreja. Ainda no livro de Efésios, no capítulo 15, quando fala dos dons espirituais, que os dons servem para a edificação da igreja, né, para que nós possamos servir uns aos outros e juntos crescermos como corpo. O texto diz que nós devemos também crescer em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo Jesus. Falando sobre a relação marital, né, marido e mulher, o fato de que quando Paulo ensina que a mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo, mas que o marido deve amar a igreja, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né, de forma sacrificial. Então ele usa essa doutrina também de Cristo ser o cabeça da igreja, como autoridade, o chefe supremo, também como uma analogia ali no meio do texto. E em Romanos 12, capítulo 12, versículo 5, falando mais uma vez ainda sobre dons e sobre essa analogia da igreja ser um corpo com muitos membros, a Bíblia também nos diz que nós somos um só corpo em Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 11, assim como 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, Jesus é apresentado como a pedra angular, né, a pedra de esquina, pedra fundamental, né? Mas o termo grego é kephalé também, que fala dessa ideia da cabeça, né? Do chefe, da autoridade, né? Do centro, né? Do fundamento. Então, a partir desses textos, nós vamos entender então o que significa essa ideia de cabeça da igreja, significa a ideia de liderança, a ideia de autoridade, a ideia de ser fundamento, né? Conforme nós vamos ver a partir de agora nos próximos slides a doutrina de forma mais ampla.
começando então entendendo que Jesus é o fundamento da igreja, né? Em Mateus capítulo 16, nós temos a narrativa em que Jesus está conversando com seus discípulos e ele questiona os seus discípulos sobre o que os homens dizem, né? Sobre quem os homens dizem que Jesus é. E no meio daquela discussão, em que eles respondem que muitas pessoas consideram Jesus como um mero profeta, Pedro se levanta, né, e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz que Pedro não chegou a esse conhecimento por uma mera lógica humana, mas foi uma revelação do Espírito Santo sobre a sua vida. E que essa afirmação de Pedro é a base, é o fundamento, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Jesus está edificada, né, sobre a afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele é o fundamento da sua igreja. Em Mateus 28, por exemplo, logo depois da ressurreição de Jesus e antes da sua ascensão aos céus, ele encarrega os discípulos da grande comissão, né? Dizendo que eles devem ir por todo o mundo, fazer discípulos em todas as nações e ensinar esses discípulos a guardar todas as coisas que ele tem ordenado. Falando então que a base do ensino deve ser então as palavras de Jesus. Mais uma vez, ele é o fundamento. E foi isso exatamente que eles fizeram. Na leitura do livro de Atos, capítulo 5, nos é dito, nos é relatado por Lucas, de que os apóstolos não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, né? Exatamente isso que Paulo também defende quando escreve a carta aos Coríntios, quando ele diz que ninguém pode lançar então nenhum outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a igreja está fundamentada na verdade bíblica de que Jesus é o Cristo, ele é o ungido, o prometido, o enviado, né, o Filho do Deus vivo. Além disso, Jesus também é o fundamento da igreja por aquilo que ele ensinou, né, aos seus discípulos e foi guardado, foi preservado pelo Senhor, pela sua palavra. Paulo aos Efésios vai nos lembrar que a igreja, nós devemos buscar sempre ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, sendo Cristo Jesus, ele mesmo, a pedra angular, a pedra principal, a cabeça, né, literalmente falando. Então, todo o ensino deve partir dele, ele é o fundamento e a origem de todo o ensino, e é nele onde nós devemos, nesse fundamento, a partir dele nós devemos crescer, sermos edificados. Colossenses 2,10, vamos adiantar aqui uma parte do que nós ainda vamos ver, mas Paulo vai reafirmar à igreja dos Colossos de que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Se você lembra o contexto do que nós estamos estudando aqui na carta aos Colossenses, a ideia do culto aos anjos, né, de que os seres espirituais, angelicais, teriam alguma autoridade, de alguma forma, seriam mediadores entre Deus e os homens. Então, Paulo está dizendo que eles não têm essa autoridade, porque toda a autoridade está centralizada em Cristo Jesus, que ele é a cabeça, inclusive, dos principados e das potestades. Por essa razão, diante desses versículos e dessa explanação bíblica, nós vamos entender que, quando nós dizemos assim, que nós precisamos ter uma igreja cristocêntrica, pode soar até um pouco redundante, né? Afinal de contas, se a igreja não é cristocêntrica, se a igreja não é centrada em Cristo Jesus, se Jesus não é o fundamento dessa igreja, ela já não é igreja nos parâmetros bíblicos, né? E se ela já não obedece aos comandos da sua cabeça, se essa igreja já não vive de acordo com os impulsos, né, que vêm do seu cabeça, nós podemos dizer que essa igreja está em uma morte cerebral, né, espiritualmente falando. Calvino, comentando esse assunto, ele diz: Cristo é o único que possui a autoridade de governar a igreja, que ele é o único em que a igreja deve manter seus olhos e o único de quem depende a união do corpo, muito mais do que em metodologias de crescimento de igreja, muito mais do que na oratória dos líderes, dos pregadores, dos pastores das igrejas, muito mais do que em qualquer metodologia de coach, de desenvolvimento da igreja como se fosse uma empresa. Jesus é o único que pode governar a igreja. É dele de onde parte, então, toda a orientação e toda a graça necessária para manter essa igreja unida. Além de Jesus ser o fundamento, né, da igreja, ele é a própria vida, né? É ele quem dá vida a essa igreja. Veja que quando Paulo ensina aos Efésios sobre os dons do Espírito Santo, ele fala que ele mesmo, Cristo, concedeu
à igreja, né, vários dons. E aí você vai ver o dom de apóstolos, uns para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas, né? Mas veja o objetivo dele ter feito isso, para que os santos fossem aperfeiçoados, para que o serviço deles, então, né, pudesse ser bem executado, para que o corpo dele, o corpo de Cristo, pudesse ser edificado. Então, para que o corpo tenha vida e possa exercer as suas funções, cada membro, cada órgão, vamos dizer assim, poder desenvolver as suas funções de forma plena, Cristo, então, capacita a sua igreja com os dons, parte dele, né, pela ação do Espírito Santo, que já trabalha nessa igreja, na vida desses crentes. Ele capacita, ele traz vida, ele traz os recursos, ele traz a vitalidade do seu corpo. Por isso, Paulo vai ensinar logo em seguida, após essa informação dos dons, dizendo: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, a partir da justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então Paulo está dizendo que o corpo tem que crescer, né? Igual o nosso corpo físico, ele cresce à medida que ele se desenvolve, à medida que nós vamos avançando em idade. Nós não permanecemos a vida toda da forma como nós nascemos. E assim como o corpo todo se ajusta, cada membro trabalha em prol do crescimento uns dos outros, cada um desempenhando o seu bom serviço, esse corpo cresce. Esse corpo aumenta, né? Então essa mesma analogia está sendo usada aqui. Mas Paulo diz que tudo parte da cabeça. Nós devemos estar sempre olhando para o nosso cabeça, que é Cristo Jesus, porque é dele de onde vão vir os recursos, a vitalidade, os impulsos, a orientação, para que esse corpo possa funcionar bem. A vida da igreja está então em Cristo Jesus. Quando ele escreve aos Coríntios, né, essa vitalidade que ele traz no corpo, Paulo aplica inclusive à vida comum do crente, né? Trazendo aqui no seio da família, por exemplo. Aí, em 1 Coríntios 11:3 ele diz: para que vocês saibam que Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então essa vitalidade da dependência que se traz aí, né, da doutrina bíblica da submissão da esposa ao marido, e da dependência, né, do marido de Cristo e do seu amor sacrificial para a sua esposa, que não é o objetivo aqui a gente agora esmiuçar essa doutrina da relação do casamento, mas essa dinâmica, né, da doutrina bíblica do casamento, ela parte também, né, do mesmo princípio da dinâmica da igreja com Cristo, né, da vitalidade de como deve ser o relacionamento da igreja com o seu cabeça. Por isso, Paulo, nessa dinâmica toda, né, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27 e 28, ele diz que a igreja deve viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Viver por modo digno do Evangelho é andar em união de alma, né, é estar firmes em um só espírito, é estar lutando pela fé evangélica, né, pela fé verdadeira que o Senhor entregou, né, ao seu povo, lutando pela palavra, né, e em nada se sentindo intimidados pelos adversários. Então, essa vida que Jesus traz à igreja mantém essa igreja saudável, né? Mantém essa igreja firme, até mesmo para lidar com as adversidades que ela enfrenta. Por essa razão, além da gente dizer que enfatizar uma igreja cristocêntrica parecer um pouco redundante quando a gente reflete sobre essa doutrina, porque só é realmente igreja a que flui a partir dos impulsos de Jesus, também nós podemos perceber que uma igreja que não tem a vida em Cristo, que não depende de Jesus, uma igreja que não é motivada, uma igreja que não é levada pelos mesmos impulsos de Cristo, uma igreja que tenta desenvolver os seus papéis, os seus projetos, os seus trabalhos, mas desligada da sua cabeça, de forma autônoma, né? Como se ela não tivesse um centro de comando, na verdade ela já perdeu o seu propósito e deixou de ser igreja, né? Podendo ser aí um clube social, né? Nós podemos viver entre nós de maneira fraterna, mais ou menos, ou digamos assim, é uma reunião apenas fraternal de pessoas que nutrem uma amizade entre si, mas que não nutrem um amor cristão baseado em Jesus Cristo, né? Que seria o que acontece na igreja, por meio do perdão, por meio do apoio, do amar uns aos outros, de suportar uns aos outros. Quando Cristo não é o cabeça da igreja, quando Cristo não é a vida da igreja, ela se torna meramente um clube social. Ela é dominada por homens
Os homens passam a ser mais importantes na igreja do que Jesus. Por exemplo, de uma maneira prática, no momento de uma transição pastoral, a igreja, um determinado líder está naquela igreja há 10, 15 anos, e a igreja, porque perdeu o seu pastor por motivo de falecimento, por uma troca, né, eventual, a igreja então sucumbe, né, não consegue caminhar com um novo líder, tem uma série de dificuldades, além do que é normal por uma situação de mudança, mas porque a igreja estava focada no homem, né, e não percebeu que a igreja deve estar focada em Jesus, que é o cabeça. Isso é muito difícil. Líderes, né, que trabalham com a visão meramente humana, que não dependem de Jesus, o grande líder e dono da igreja, para estabelecer os seus projetos de departamentos, para poder pensar os projetos que são desenvolvidos com a mentalidade de Cristo, né, não com a sua mentalidade, que não dependem de Jesus para receber as instruções, querem fazer pela sua própria força ou com os seus próprios interesses. Então, igrejas que perderam aí essa vitalidade em Jesus já perderam seu propósito de fato como igreja de Cristo, né? Como igreja em si. Algo que a gente precisa prestar bastante atenção, estar sempre se vigiando a respeito disso. E por fim, além de Jesus ser o fundamento e ser ele o responsável pela vida da igreja, Jesus é a vitória dessa igreja, né? Quando o texto de Mateus capítulo 16, na declaração de Pedro, né, em que Pedro diz que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus diz, sobre esta afirmação, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Jesus diz algo depois disso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, na autoridade que há em Jesus Cristo, no poder que há em Jesus Cristo, né, para ser o cabeça dessa igreja, ele preserva esta igreja de todo um mal que tenta, né, atacá-la, que tenta atingi-la, enquanto esta igreja está ainda em seu estado militante, né, enquanto nós estamos aqui nessa terra, desempenhando o reino de Deus, expandindo o reino do Senhor. Jesus protege a sua igreja, né? Ele venceu a morte, ele tem toda a autoridade em suas mãos, todo o poder lhe foi confiado. A Bíblia fala que Deus colocou todos os inimigos embaixo dos pés de Jesus, quando ele foi exaltado, né, em sua ressurreição e recebido na glória nos céus. Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, né? Então nada poderá atingir a igreja do Senhor. Ele mesmo disse isso em João capítulo 10, quando ele traz a analogia dele como o bom pastor que cuida das suas ovelhas, né? Ele diz, eu dou às minhas ovelhas a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ele tem a vida do seu povo, a vida da igreja nas suas mãos. A palavra de Deus é muito clara nos textos de 1 Coríntios capítulo 15, de 2 Tessalonicenses capítulo 5, quando fala da volta de Jesus, de que a sua igreja será guardada e preservada, que não haverá morte, que a morte não poderá reter, a morte não poderá segurar, a morte não poderá esconder o povo de Deus. E na verdade não só o povo de Deus, mas ninguém, né? Não, os que foram mortos pelas águas, os mares, os rios darão conta dos seus mortos, os que foram sepultados, a terra dará conta dos seus mortos, né? Não há gás, não há eletricidade, não há veneno que impeça aquela alma de ser ressurreta no último dia para estar diante do Senhor. E a igreja de Cristo, mais ainda, porque ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, serão glorificados primeiro, e os vivos também serão trasladados, né? Serão arrebatados, na verdade, para estar com o Senhor nos ares, mostrando de fato que nem a morte é capaz de causar dano à igreja do Senhor, porque ele venceu a morte e com a vitória dele a sua igreja também terá vitória. E nós vemos como o Senhor tem protegido a sua igreja, como Deus tem intervido na história da humanidade ao longo de tantos anos para guardar a sua igreja, né? Se você estudar pelo menos a preservação da palavra de Deus, né, o livro antigo mais bem preservado de todos os livros, né, com milhares de manuscritos, por mais que alguns queiram aí falar e que a Bíblia foi adulterada não sei quando, por não sei quem, mas se você realmente parar para estudar a história da formação da Bíblia, por exemplo, você vai ver a maravilhosa ação de Deus preservando a sua palavra. Não há nenhum outro livro
da história antiga que tenha preservado, que tenha sido tão bem preservado quanto a palavra de Deus, né? E fora a intervenção do Senhor na igreja, mantendo o testemunho do seu remanescente fiel em vários países, em várias circunstâncias adversas, né? E nós sabemos que o nosso futuro é triunfante porque a palavra do Senhor, que é fiel, verdadeira, nos promete em Apocalipse 21, versículo 3, de que nós habitaremos com Deus, que o Senhor tabernaculará conosco, né? Nós estaremos naquele novo céu e naquela nova terra, junto com o Senhor para todo sempre, ao lado do Cordeiro, glorificando e exaltando o nome de Deus, junto com todo o povo do Senhor. Então a vitória dele é a vitória da sua igreja. Por isso Jesus é o cabeça. Por isso nós precisamos, como igreja, jamais nos afastar das pisaduras do nosso Mestre. Trazendo então aqui um resumo. Jesus é o fundamento da igreja, porque tudo Deus fez com que convergisse para ele, né? A sua palavra é a base na qual a igreja ela cresce. Onde não há Cristo, onde não há a palavra do Senhor, não há uma igreja verdadeira. Ele é a vida, porque ele concede todos os dons e os recursos necessários para que a sua igreja possa desempenhar aquilo que ele confiou à sua igreja para fazer. Ela é o modelo para a vida cristã comum, né, de relacionamento enquanto igreja com seu Senhor, de nós podermos então ter esse modelo para os nossos relacionamentos comuns na família, no trabalho, nas amizades, nas nossas relações interpessoais gerais. Ele sustenta, ele nutre a sua igreja, né? E onde não há Cristo nutrindo, onde não há Cristo abençoando a igreja, o homem então acaba sendo idolatrado. Ele é a vitória da igreja, porque ele nos traz uma promessa eterna de vitória. Ele já conquistou a vitória sobre todos os inimigos da igreja. Ele tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, né? E nós temos a promessa fiel, a esperança fiel de que um dia ele voltará para nos buscar. Ainda que, dependendo da sua posição aí, de como que vão ser o fim dos tempos, ainda que a igreja tenha que passar pela grande tribulação, ou mesmo que ele preserve a sua igreja dela, ainda assim a igreja será levada para os céus e estará com o seu Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, como membros do corpo de Cristo. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida como membros de uma igreja local, de um corpo local, de uma comunidade local. E que Deus possa abençoar a nossa igreja, a Igreja Congregacional de Florianópolis. Você que talvez esteja assistindo esse vídeo e não seja membro ou congregado da nossa comunidade, mas está afiliado a um corpo, que Deus abençoe também a sua comunidade e te use como instrumento dele, como um membro do corpo dele, ativo, sadio, nutrido pela palavra, nutrido pelo Espírito Santo, cheio da graça de Deus, para que você seja aí um instrumento poderoso do Senhor para trazer vida, para trazer a graça sobre a vida de todos aqueles que vierem a ter contato com você e com a sua igreja. Que Deus nos abençoe e nos vemos na nossa próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.